Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. O Agosto Mais Longo, a rivalidade inabalável entre a Índia e o Paquistão, por Dilip Piro. Imagine o seguinte cenário. O ano é 2025. Um atentado terrorista atinge o parlamento da Índia, causando a morte de boa parte dos líderes do governo. Esse evento lembra um ataque real que aconteceu em 2001, mas agora a situação é ainda mais grave. A Índia, abalada e enfurecida, entra em estado de alerta. Do outro lado da fronteira, o Paquistão também se prepara, já que os dois países têm uma relação historicamente tensa, especialmente por causa da disputa pela região da Caxemira. As tropas de ambos os lados são mobilizadas. Soldados se posicionam ao longo da fronteira e da chamada linha de controle. A tensão cresce. Pequenos confrontos começam a ocorrer, e vidas são perdidas dos dois lados. Até que acontece algo que muda tudo. Com muitos líderes indianos mortos no ataque, o exército decide agir por conta própria. Sem esperar ordens, cruza a fronteira com o Paquistão. Os generais paquistaneses entram em pânico. Eles sabem que, em uma guerra convencional, as forças indianas são mais poderosas. E então, tomam uma decisão desesperada: usar armas nucleares. No primeiro dia de conflito nuclear, o Paquistão lança 10 bombas de pequeno porte, chamadas armas táticas, dentro do seu próprio território, mirando os tanques indianos. Essas bombas têm cerca de 5 quilotoneladas, menos da metade da potência da bomba lançada sobre Hiroshima. No segundo dia, o Paquistão usa mais 15 dessas armas. A Índia, acreditando que um ataque forte pode acabar com o conflito, decide usar 20 armas nucleares maiores, conhecidas como estratégicas, contra instalações militares paquistanesas, quartéis, bases aéreas e depósitos. Essas explosões geram incêndios gigantescos. Mas a escalada continua. No terceiro dia, o Paquistão ataca guarnições, bases navais e aéreas localizadas em cidades indianas, com 30 explosões nucleares. Além disso, lança outras 15 bombas táticas contra tropas. A Índia responde bombardeando 10 instalações militares paquistanesas localizadas em áreas urbanas. A situação sai do controle. Há pânico, falhas de comunicação e decisões tomadas de forma automática, baseadas em protocolos antigos. Nos 3 dias seguintes, o Paquistão esvazia seu arsenal estratégico. 120 armas nucleares são usadas contra cidades indianas. A Índia, por sua vez, responde com mais 70 bombas, mas guarda 100 para uma possível ameaça da China. Os autores do estudo destacam uma ironia trágica. Mesmo com um arsenal poderoso, a Índia não conseguiu impedir uma guerra que resultou na morte imediata de dezenas de milhões de pessoas. Esse cenário, mesmo sendo hipotético, é considerado plausível pelos especialistas. Eles calculam que, em 2025, cada país teria por volta de 250 armas nucleares. No fim desse conflito simulado, o Paquistão usaria todas as suas, e a Índia, cerca de 150. Um mapa do estudo mostra 250 alvos urbanos atingidos ao longo dessa guerra. As consequências diretas seriam terríveis. De acordo com os autores, entre 50 e 125 milhões de pessoas morreriam, dependendo da potência das armas usadas. Cidades inteiras seriam destruídas, e muitas se tornariam inabitáveis. Haveria milhões de feridos e um colapso total das infraestruturas de energia, transporte e sistemas financeiros. Mas o pior é que a tragédia não pararia por aí. O estudo alerta que os efeitos climáticos seriam globais. A fumaça dos incêndios provocados pelas explosões chegaria à estratosfera, onde poderia permanecer por anos. Lá em cima, não há chuva para limpar a atmosfera. A luz do sol aqueceria essa fumaça, que bloquearia os raios solares. O resultado: uma queda drástica nas temperaturas e na quantidade de chuvas em todo o planeta. É o que se chama de inverno nuclear. Esse resfriamento global não seria tão intenso quanto o que se esperaria em um confronto entre grandes potências, como Estados Unidos e Rússia, que poderia lançar 150 teragramas de fumaça na atmosfera, mas os efeitos ainda seriam devastadores. Os modelos climáticos usados no estudo apontam que entre 16 e 36 teragramas de carbono negro seriam liberados, dependendo da potência das bombas. Com menos luz, menos calor e menos chuva, a agricultura mundial sofreria. As plantações de milho, soja e arroz, por exemplo, teriam grandes perdas, mesmo em países que estão longe da guerra, como Estados Unidos e China. A produtividade dos oceanos também cairia, prejudicando a pesca. Ou seja, o que seria uma tragédia local se tornaria uma crise alimentar global. E não para por aí.
A fumaça na estratosfera também destruiria parte da camada de ozônio, aumentando a entrada de radiação ultravioleta na superfície da Terra. Os impactos disso ainda estão sendo estudados, mas é certo que seriam graves para a saúde e para os ecossistemas. Diante de tudo isso, a mensagem dos autores é direta. A ideia de que as armas nucleares servem como uma forma de impedir guerras pode não funcionar na prática. Um conflito localizado, como entre Índia e Paquistão, pode sair do controle rapidamente. E quando isso acontece, ninguém está seguro. Eles argumentam que armar cada país com bombas atômicas, esperando que isso sirva como proteção, é uma aposta arriscada. A única forma segura de evitar esse tipo de tragédia seria eliminar, de forma controlada e negociada, todas as armas nucleares. Isso não é só tarefa dos governos. É algo que exige envolvimento da sociedade, da mídia, da ciência e principalmente de quem ocupa posições de poder e influência. O estudo lembra que já houve avanços nesse caminho. Por exemplo, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, aprovado em 2017. Mas os desafios continuam. Alguns países ainda querem desenvolver esse tipo de armamento. Outros, que já possuem, estão modernizando seus arsenais em vez de reduzir. Além disso, grupos extremistas demonstram interesse em adquirir armas desse tipo. Diante das evidências apresentadas, os autores são firmes ao defender ações concretas para limitar, e no futuro, eliminar completamente as armas nucleares. Para eles, esse é o único caminho seguro para evitar uma catástrofe que colocaria bilhões de vidas em risco. No fim, o que esse artigo mostra é que um conflito regional no sul da Ásia, iniciado por um evento realista, pode levar a uma catástrofe global. A lição que os autores querem deixar é clara: confiar apenas na ideia de dissuasão nuclear é perigoso. A única forma de garantir que algo assim não aconteça é trabalhar pela eliminação total dessas armas. Que este livro nos ajude a refletir sobre os caminhos da humanidade, as consequências de nossas escolhas e a urgência de buscarmos, juntos, soluções para a paz. Boa leitura!